Vamos ficar de pé e vamos ler um texto que eu recebi uma comissão ilustre lá no gabinete, achando que eu tinha me enganado, que não era o capítulo todo de 1 Coríntios. Eles estranharam, porque tem 58 versículos. Pelo menos para quem nunca leu a Bíblia toda, pelo menos 1 Coríntios vai ler, não é isso? Então nós vamos ler todo o capítulo de 1 Coríntios pela riqueza de bênçãos que nós extraímos desse texto escriturístico. 1 Coríntios capítulo 15. Logo mais à noite nós vamos ter a cantata do Madrigal, ainda versando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. O que me levou a, nessa manhã, separar esse texto, esse assunto, para estudarmos com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler todos juntos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.
Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que está aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o, porém, para vergonha nossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virá? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morreu. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há algum corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal
se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, firmes e constantes, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assentai-vos. A simples leitura deste texto da palavra de Deus, da pena do apóstolo Paulo, nos desafia a continuarmos lendo. E quanto mais nós lermos, mais nós vamos aprender a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo passado, pela manhã, nós falamos sobre a doutrina do arrependimento. À noite nós falamos sobre a doutrina da regeneração. Nesta manhã eu quero falar alguma coisa, porque não consigo falar tudo sobre a doutrina da ressurreição. Meus irmãos queridos, não estava no plano de Deus a morte física no dia da criação. Deus não tinha no seu plano, ele não pensava em ressurreição, ele não pensava na morte do seu filho. Ele criou o mundo perfeito e deu-lhe o nome de Jardim do Éden. Todos sabemos que o Jardim do Éden era um lugar perfeito para o homem perfeito viver uma vida perfeita. Mas porque o homem desobedeceu a Deus, então aí Deus começou a se preocupar de que precisava mandar o seu filho para morrer na cruz pela humanidade. E, consequentemente, entrou no plano de Deus a ressurreição. Gênesis capítulo 2, 16, 17, nós encontramos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É porque Adão e Eva desobedeceram a Deus que então nós passamos a conviver com o perigo da morte. Mas não estava no plano de Deus nem a morte do seu filho, nem a sua ressurreição. Mas por causa da desobediência, então entrou na mente de Deus providenciar os recursos para que nós não ficássemos definitivamente perdidos. Quando o homem sentiu a presença da morte física e espiritual, ele começou a indagar, ele começou a se preocupar, e nós encontramos em Jó capítulo 14, versículo 14, uma pergunta significativa. A pergunta que nós encontramos é: morrendo o homem, porventura tornará a viver? O próprio Jó responde, quando ele diz em capítulo 19, versículo 29, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei ao meu lado e os meus olhos o verão, e não mais como adversário. Essa é a declaração do patriarca Jó, a sua própria resposta: o homem viverá outra vez? Nós encontramos no Velho Testamento a doutrina da ressurreição. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 19, ele diz que os teus mortos viverão e os teus mortos ressuscitarão. Esse é o testemunho de Isaías.
O testemunho de Daniel, no capítulo 12, versículos 2 e 3, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Esse é o testemunho de Daniel. Jesus também afirmou sobre a ressurreição. Em João capítulo 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da morte. Esse é o testemunho de Jesus. Nós encontramos em João capítulo 11, versículo 26, a respeito da morte de Lázaro. Na morte de Lázaro, Jesus falou às suas irmãs Marta e Maria: teu irmão há de ressuscitar. No versículo 25 nós encontramos, e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Muitos outros testemunhos do próprio Jesus Cristo poderíamos extrair. Não podemos, por exiguidade de tempo, nos prender a todos os versículos da palavra de Deus que falam e provam claramente a ressurreição. Há lições que nós encontramos também no Velho Testamento. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Segunda lição é que a ressurreição é universal, isto é, ela vem para todos os homens. Terceiro, que há dois tipos de ressurreição: ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Ressurreição para o justo e ressurreição para o ímpio. Isaías, no capítulo 53, ele também nos diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ressuscitará da morte. O Novo Testamento tem a promessa da ressurreição. Mateus 16, 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e depois morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Em Mateus capítulo 17, 22 e 23, e achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Esses são testemunhos que nós encontramos nos evangelhos. Mateus capítulo 20, 18 e 19, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue na mão dos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que escarneçam dele, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus sabia de tudo. Ele sabia claramente, com riqueza de detalhes, a respeito da sua rejeição. Ele sabia a respeito da sua traição. Ele sabia a respeito da sua crucificação. Ele sabia a respeito do seu sepultamento. Ele sabia a respeito da sua ressurreição. Glória a Deus, meus irmãos, que nós temos acesso a todo esse conhecimento que a palavra de Deus nos dá. Há muitas razões dadas pelas Escrituras para a ressurreição de Jesus Cristo. Ele era o grande sinal de Deus, de que Jesus era o Filho de Deus. A ressurreição era o sinal de Deus, para que o mundo soubesse, tomasse conhecimento, que Ele é o Filho de Deus. Em Atos capítulo 2, 22, nós vemos Jesus fez maravilhas, prodígios e sinais. Versículo 25 a 31, Ele ressuscitou
para que as Escrituras se cumprissem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, para dar vida aos homens. Efésios 1, 19, 20, para conceder-lhe poder. Em Efésios 1, 22, 23, para tornar-se cabeça da igreja. Em Romanos capítulo 4, 25, porque a justificação já tinha sido realizada. Quantas informações, quantas razões que a Escritura nos apresenta a respeito da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios 15, 22, para que fosse as primícias da grande colheita. O Novo Testamento não fala só da ressurreição de Cristo, mas também fala da nossa ressurreição física. Meus irmãos, é impossível haver um crente, é impossível ver uma pessoa que diz que tenha Jesus como Salvador, que não creia na ressurreição. Há muitas promessas de Cristo, nós destacamos apenas do Evangelho de João, capítulo 6, 26, 29, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu o Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, porque todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vem a hora, quando todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação. Isto nos comete a ideia de que haverá ressurreição para todos. A ressurreição, já dissemos, é universal, não é só para os crentes. A ressurreição é para os crentes e é para os ímpios. É para os crentes e para não crentes. É para os crentes e para os incrédulos. Só que a ressurreição para os crentes é ressurreição para a vida. Mas a ressurreição para os não crentes é a ressurreição para a condenação. Também em João capítulo 6, 36, 39 e 40, e a vontade do Pai que me enviou esta, que nenhum daqueles que me deu se perca. A vontade do Pai é esta, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no terceiro dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no terceiro dia. Quantas informações de que nós vamos ressuscitar! Quantas informações de que Cristo ressuscitou! João capítulo 14, 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Agora, nós vamos rapidamente dar algumas pinceladas sobre a ressurreição, que o apóstolo Paulo conta em 1 Coríntios capítulo 15, que nós encontramos ali no primeiro versículo. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Em outra tradução, eu vos notifico. Notificar é dar notícias. E boas novas é o evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que ele anuncia essa boa nova para todos nós. Eu vos anuncio o evangelho que já vos anunciei, o que também recebestes e no qual também permaneceis. Nós encontramos então, eu vos anuncio, eu vos notifico, eu dou notícia do evangelho que vos tem anunciado, o evangelho da cruz, o evangelho da cruz de Cristo. O que é que Paulo notificou? O que é que Paulo anunciou? O que é que Paulo ensinou? Versículo 2 diz, a pureza do evangelho. O evangelho é puro. O evangelho é intocável.
O Evangelho é inerrante. O Evangelho não tem defeito. Esta é a lição que Paulo está anunciando. Também no versículo 3 nós encontramos que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus não morreu por outra coisa, a não ser pelos nossos pecados. E quando nos lembramos disso, nós precisamos, meus irmãos, nos conscientizar que Jesus espera o máximo de mim, como tributo da minha gratidão, pelo fato dele se ter deixado pregar na cruz do Calvário por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Qual é a prova de que Cristo morreu pelos nossos pecados? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 diz, ele foi sepultado. Sepultamento, meus irmãos, é prova da sua morte. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Qual é a prova de Cristo levantou dentre os mortos? Há muitas provas. E os primeiros versículos nos dão conta. No versículo 6, versículo 5, foi visto por Cefas, isto é, Pedro. E depois, pelos 12 apóstolos. Precisa prova mais do que essa? Mas ele completa, ele diz mais. No versículo 6. Mais de 500 irmãos, o viram de uma só vez. Estão satisfeitos? Paulo fala mais, versículo 7. Ele foi visto por Tiago. Querem mais? Foi visto por todos os apóstolos. Versículo 8. Foi visto por Paulo. Paulo prova a morte de Cristo. Paulo fala claramente que Cristo foi sepultado. Meus prezados irmãos, não precisa a prova de que a pessoa foi sepultada, na necessidade de prova de que a pessoa morreu. Quando alguém diz, olha, fulano morreu, todos nós acreditamos. Pastor, sabe quem morreu? Fulano. Sim, me prova. Ninguém fala isso, não é verdade? Quando nós anunciamos que alguém morreu, nós acreditamos. Mas Paulo apresenta como prova da morte de Jesus, mesmo que não houvesse necessidade, a prova que ele aponta é que Jesus foi sepultado. Então o fato de ele ter sepultado marca o fato de que realmente ele morreu. Agora, Jesus ressuscitou. Aí não é precisa prova. Quer dizer que ressuscitou não é tão simples quando dizer que alguém morreu. Então, quando se anunciou que Jesus ressuscitou, o apóstolo Paulo teve o cuidado de apresentar todas essas provas que estão enunciadas, que eu acabei de anunciar nos primeiros versículos de 1 Coríntios, capítulo 15. Da ressurreição, nós encontramos outras pessoas que foram ressuscitadas. Não, somente Jesus Cristo ressuscitou. Alguém vai dizer, pastor, o senhor se enganou, o senhor se esqueceu de Lázaro. A gente podia chamar a ressurreição de Lázaro de uma restauração de vida. Porque Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas o filho da viúva de Naim morreu também. Mas Jesus ressuscitou, e Jesus não morreu. Jesus está vivo entre nós. A diferença da ressurreição de Jesus para qualquer outra ressurreição, que aqueles que o fizeram foi para manifestar o poder de Deus. O poder de Deus se manifestou quando Lázaro foi ressuscitado. Mas é muito claro que ele foi ressuscitado, mas não viveu a vida toda. Ele voltou a morrer, e na segunda vez ele não foi ressuscitado. Ele está aguardando o dia da nossa ressurreição. Na ressurreição, nós recebemos um novo corpo, um corpo eterno, um corpo
um corpo glorificado. O apóstolo Paulo apresenta no versículo 12 e 19 a importância da ressurreição. Paulo está respondendo a pessoas, a muita gente, que não criam na ressurreição de Jesus. Aí ele começa a explicar com linguagem positiva e negativa. Olha, se não há ressurreição, todos estamos perdidos. Todos continuamos no pecado. Se não há ressurreição, não adianta nós termos fé. Não adianta em que nós depositarmos a nossa fé, se não há ressurreição. Paulo está mostrando que se não há ressurreição, é vã, é falsa a nossa pregação. Se não há ressurreição, não adianta nós cantarmos, nós orarmos, nós irmos para a igreja, nós falarmos do evangelho, porque não há ressurreição. Não havendo ressurreição, tudo que nós pensamos em termos espirituais são zerados. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa fé é vã. Você tem fé, mas se não, Cristo não ressuscitou, a sua fé é mentirosa, porque não há fé se Jesus Cristo realmente não ressuscitou. Então o apóstolo Paulo começa a apresentar nos versículos 23 e 24 a ordem da ressurreição. Ele diz que é da ressurreição para a vida, primeira ressurreição. Ele diz ressurreição para a morte, segunda ressurreição. A morte é separação. A morte é separação da alma do corpo, separação física. Agora, a morte espiritual não é a separação do corpo, mas é a separação de Deus. Morte espiritual é a separação entre a alma e Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus está a nos dizer. A Bíblia diz em João capítulo 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Por isso, a doutrina da ressurreição está muito bem explicada pelo apóstolo Paulo. Eu vos notifico, irmãos, o evangelho que tem anunciado. Ele não está notificando absolutamente nada, além do evangelho que ele viveu, o evangelho que ele sempre pregou. Ele estava notificando que esse evangelho que ele anunciava, que ele notificava, o evangelho que era a razão de ser da sua vida, era o evangelho puro, e que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso ele diz, não vos enganeis, irmãos, não vos enganeis. As más companhias corrompem os maus costumes. Que tipo de companhia vai dominar a nossa vida? Pessoas espirituais ou pessoas carnais? O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 33, não vos enganeis. Meus irmãos, não nos deixemos enganar. Mas você pode dizer, pastor, eu creio na ressurreição. Eu nunca duvidei da ressurreição. Mas assim como a crucificação, assim como arrependimento, assim como a regeneração, tudo exige de nós que nós vivamos realmente, atendendo a palavra de Tiago, quando diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Você crê na ressurreição? Creio, pastor, graças a Deus por isso. Então eu quero convidar a você para fazer da mensagem da crucificação e da mensagem da ressurreição a mensagem que você há de pregar em todos os lugares, a todas as pessoas e em todos os momentos. Porque o único motivo que Jesus ressuscitou é para que nós pudéssemos também ressuscitar, para que nós pudéssemos também ter vida eterna,
para que nós pudéssemos ter uma vida resultado de uma ressurreição. Então, a ressurreição há para os crentes. A ressurreição há também para os não crentes. Mas a ressurreição para os crentes é a ressurreição para a vida. A ressurreição para os não crentes, para os ímpios, para os incrédulos, é ressurreição para a condenação. Meus amigos, meus parentes, todas as pessoas que morreram sem salvação. Vou terminar. Todas as pessoas que morreram sem salvação vão ressuscitar também. Só que ressuscitarão para a condenação. Jesus vem buscar a sua igreja. E como eu glorifico a Deus, quando Ele vier buscar a igreja, quando Ele vier me buscar, eu estou pronto para receber essa vida, que é uma vida que o apóstolo Paulo define muito bem. A vida corruptível será mudada, será trocada pela vida incorruptível. Só imaginar, meus irmãos, uma vida incorruptível, só imaginar, meus irmãos, uma vida perfeita, só imaginar, meus irmãos, o lugar perfeito, vale a pena entrar pelo caminho estreito e permanecer no caminho estreito, porque as promessas da palavra de Deus nos são infalíveis. Elas nos garantem aquela vida absolutamente indescritível que o apóstolo João tentou descrever na sua visão na ilha de Patmos. Ainda que seja da palavra de Deus que eu leia, a minha mente é tão pequena, incapaz de traduzir com perfeição aquilo que a Bíblia está me oferecendo, aquilo que o Verbo encarnado, que é a palavra de Deus, traduz, me oferece, mas eu não tenho capacidade para entender. Mas a minha fé faz com que eu espere com tranquilidade e com firme determinação de servir ao Senhor, como reconhecimento, como tributo da minha gratidão, porque eu creio que Jesus vive. Há o hino que nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, mas essa crença não é apenas um assentimento intelectual. Essa crença é acompanhada de uma firme disposição de vivermos sob a égide do Senhor. Firme disposição de caminharmos com os pés de Jesus. Firme determinação de fazer somente o que Cristo quer que eu faça. Eu quero andar com os passos do Senhor, com os passos de Jesus, para dizer-lhe, ó Senhor, não há nada que eu possa fazer que possa manifestar a minha gratidão por teres morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E não ficou ali. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. E o fato de ter ressuscitado me garante que eu também ressuscitarei para a vida, não para a condenação. Mas há tantas pessoas que hoje, se morressem, experimentariam a ressurreição para a condenação, porque não lhes foi pregado o Evangelho. Aí a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é da igreja. Porque foi a igreja que Cristo deu essa responsabilidade. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Essa palavra pregai o Evangelho foi o que o apóstolo Paulo fez
de maneira extraordinária. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, agora ele era perseguido. Mas o que importava ele ser perseguido? Ninguém ia segurá-lo, como não seguraram. Ninguém ia impedir, como não impediram, não puderam impedir. Porque o apóstolo Paulo tinha convicção de que ele não mais vivia, mas Cristo vivia nele. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Resultado de uma convicção absoluta da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Não se explica haver um crente na face da terra que duvide da ressurreição de Jesus. Mas temos muitos amigos que duvidam. Temos professores universitários que tentam fazer a cabeça da garotada. Temos chefes dos mais diferentes setores que não creem. Então vão espalhar a doutrina falsa contra o Evangelho. Mas se nós estivermos firmes, convictos de que a palavra de Deus é inerrante, nós estamos prontos a segui-la a qualquer preço, a qualquer custo. Essa é a vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo espera, que nós vivamos para a glorificação do seu nome. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai dos céus, nós estamos na tua casa, ó Deus, para te adorar, somente para isso. Não temos outra intenção. Nós queremos voltar, ó Deus, sempre para te cultuar, para bendizer o teu nome, para cantar cânticos espirituais, para falar contigo em oração, para ouvirmos a tua voz. Ó Deus, não nos impeça, não permitas que o diabo tenha lugar em nossa mente, em nosso coração, e nós sejamos, pelas nossas limitações humanas, muito mais voltados, ó Deus, para ouvi-lo do que ouvir a tua palavra. Dá-nos poder, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Dá-nos sabedoria e poder, ó Deus, para praticarmos a tua palavra. E com a nossa vida nós possamos anunciar ao mundo que a solução dos problemas do mundo, do país em particular, não está nas soluções econômicas, ou bélicas, ou sociais. O mundo não terá os seus problemas resolvidos através de acordos políticos, ou através de poder bélico de qualquer nação. Senhor Deus, só há solução no nome do teu Filho. Ó Deus, como nós te agradecemos, porque nós fazemos parte desse exército que marcha, ó Deus, não com as armas bélicas, mas que avança, ó Deus, de joelhos. Desse exército, ó Deus, que está disposto a usar só a tua palavra como espada aguda de 2 gumes. Espada que penetra as divisões da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, que é a tua palavra, como diz a carta aos Hebreus. Dá-nos esse poder, ó Deus, dá-nos sabedoria, para fazer com que a luz do teu evangelho brilhe em nossa cidade, através da vida da tua igreja, ou das tuas igrejas evangélicas aqui plantadas. Que a luz do evangelho brilhe em nosso estado, em nosso país e no mundo, pela atuação poderosa, ó Deus, dos teus filhos, que um dia fomos alcançados pela mensagem da tua palavra. Que a tua igreja cresça muito mais espiritualmente do que numericamente. Que essa seja a nossa obsessão, crescer espiritualmente, crescer em comunhão contigo, crescer em contato direto contigo.
Então nós podemos viver a vida que agrade o teu Filho. Abençoa-nos, ó Deus, no culto logo mais à noite, quando o Conjunto Madrigal estará apresentando uma cantata. Que os teus servos não se apresentem com intenções artísticas, ou para mostrar a beleza da sua voz, mas que todos sejam ungidos pelo teu Espírito e anuncie a tua palavra, ó Deus, com graça no coração, e preparados, ó Deus, para te prestar um louvor que chegue ao teu trono de graça, como resultado do amor e da dedicação dos teus servos. Muito obrigado por presente dos nossos visitantes, a todos, indistintamente. Nós pedimos uma bênção especial. São bênçãos, ó Deus, que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra, e particularmente, ó Deus, com essa congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, que Deus a todos abençoe. Na próxima quinta-feira,